Notícias do dia, ano 6, número 2133. Dia 22 de setembro de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Início da primavera no hemisfério sul. Dia da banana. Dia do contador. Dia Nacional da Defesa da Fauna. Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crônica. Dia Mundial Sem Carro. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 35 graus, Manaus, Amazonas. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,17. Valor do euro, em baixa, R$ 5,09. Índice Bovespa, em baixa, 0,52%, 111.936 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,57%, valendo R$ 97.649,80. IPCA, em baixa, 0,36%, agosto 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 de agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 279,72. Notícias nacionais. Presidente sanciona a lei que acaba com o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Tema chegou ao Congresso Nacional em junho, após decisão do STJ que desobrigou planos de saúde de arcar com tratamentos, exames e medicamentos não previstos pela ANS. STF retoma julgamento sobre vagas em creches e na pré-escola. Até o momento, 6 ministros negaram recurso do município de Criciúma contra a decisão da Justiça que obrigou o governo a ofertar vaga em creche para uma criança. Justiça Eleitoral inicia carga e lacração das urnas em São Paulo. Todas as 115.557 urnas a serem utilizadas no estado também passam pelo processo de gravação dos dados dos eleitores, da sessão e dos nomes e fotos dos candidatos em cartões de memória. Mais de 440 candidatos declararam ter alguma deficiência, aponta Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dos 476 candidatas e candidatos registrados, deferido e indeferido, 264 informaram ter deficiência física, 115, visual, 59, auditiva, 13, autismo, e 41, de outro tipo. Justiça Paulista decreta falência do Grupo Itapemirim. Empresa está em recuperação judicial desde 2016 e deve cerca de R$ 253 milhões a credores, além de R$ 2,2 bilhões em tributos. Polícia Federal desarticula a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região de Ponta Porã. As drogas eram enviadas para diversos estados da federação. Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho deflagram operação Captar em fazenda localizada na área rural de Nova Bandeirantes. A ação teve como objetivo averiguar as condições de trabalho oferecidas aos empregados. São Paulo. Polícia Civil analisa imagens e ouve testemunhas de desabamento. Desabamento de auditório em uma empresa de Itapecerica da Serra provocou 9 mortes e feriu 31 pessoas. Um dos feridos foi o candidato a deputado estadual Jonas Donizete. Prédio desaba e mata uma pessoa em Belo Horizonte, Minas Gerais, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A edificação é nova e estava na fase de acabamento. 2 famílias residiam no edifício, mas apenas uma estava no local no momento. Helicóptero cai em Minas Gerais com deputado federal a bordo. Além de Hercílio Coelho Diniz, estavam a bordo o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino. Todos passam bem. Síndromes respiratórias graves recuam entre crianças e adolescentes. Apesar disso, a Fiocruz alerta que há aumento de casos associados ao influenza H3N2 na capital paulista, o mesmo vírus que causou surto de gripe fora de época em 2021. Unicamp retira a obrigatoriedade de máscara em sala de aula. Exigência de máscara facial será mantida para toda a área da saúde da universidade, caso de hospitais, ambulatórios, consultórios e postos de saúde. Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Primavera marca transição entre seca e chuva no centro do país. Na primavera, que começa nesta quinta-feira, dia 22, às 22h04, horário de Brasília, temperaturas tendem a subir em parte do norte, no interior do Nordeste e em alguns pontos da área central do país, diz o INMET. Anvisa reforça alerta de recolhimento de petiscos caninos intoxicados. Alerta reforça a determinação do recolhimento e proíbe a comercialização e distribuição dos lotes contaminados de propilenoglicol, que poderiam ser usados para consumo humano. Correios. Em tempo de mídias sociais, comunicação em papel segue forte. Há poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio de correspondências pelos Correios, sobretudo por candidatos e partidos, é alto.
Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano. Essa foi a primeira pausa nas elevações após 12 altas consecutivas, num ciclo que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. Entidades elogiam manutenção da taxa de juros. Para a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, novos aumentos ameaçariam recuperação econômica. Para entidades, decisão foi acertada, mas perspectivas ainda são de grande incerteza e instabilidade. A Anatel determina repasse da redução do ICMS ao consumidor. A medida visa ao cumprimento da lei complementar que estabeleceu um teto para o ICMS que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. Crédito a pessoas físicas fica 32% mais caro em 1 ano e meio. Cálculo foi feito pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Aumento para pessoas jurídicas chega a 45% no período. Índice de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de 28,3%. Pesquisa do IBGE, de 2019, mostra que inserção no mercado de trabalho, principalmente em ocupações formais com maiores benefícios, é desafio. Dólar sobe para R$ 5,17 com juros americanos e Rússia. Dólar comercial teve alta de 0,4%. No mercado de ações, o dia foi marcado pela volatilidade. O índice Bovespa fechou aos 111.936 pontos, com recuo de 0,52%. Esportes. Bola de Ouro terá prêmio em homenagem ao ex-jogador Sócrates. A homenagem será dada pela revista France Football e pela entidade internacional PIS em desporte a atletas que se destacarem por ações de solidariedade. Notícias internacionais. Na ONU, Biden acusa a Rússia de ameaças nucleares irresponsáveis, discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Presidente dos Estados Unidos criticou o presidente russo, Vladimir Putin, por iniciar uma guerra não provocada. Putin mobiliza mais tropas para a guerra na Ucrânia. Movimentação ocorre após recentes reveses sofridos pelas forças russas, que foram expulsas de áreas que haviam capturado no nordeste da Ucrânia. O mundo não deixará Putin usar armas nucleares, diz presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Presidente russo anunciou mobilização militar parcial e alertou que Moscou responderá ao que chamou de chantagem nuclear do Ocidente. Ucrânia anuncia a libertação de 215 prisioneiros de guerra em troca com a Rússia. Ex-deputado ucraniano Viktor Medvedchuk, próximo a Vladimir Putin, está envolvido no pacote negociado junto a Moscou. Rússia admite morte de 6.000 soldados russos na Ucrânia. Ministro da Defesa anunciou números nesta quarta, dia 21. Forças ucranianas estimam que baixas sejam 9 vezes maio. Protestos se intensificam no Irã e número de mortos sobe. Morte, na semana passada, de Mahsa Amini, de 22 anos, que foi presa pela polícia moral em Teherã por trajes inadequados, desencadeou revolta. Voto da juventude é mais importante do que nunca em eleições na Itália. A idade mínima para eleger senador foi reduzida de 25 anos para 18 anos, alinhando-a com a da Câmara dos Deputados. As duas casas do parlamento têm poderes iguais. Fed aumenta a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. Banco Central dos Estados Unidos sinalizou mais aumentos grandes em novas projeções que mostram a taxa básica de juros subindo para 4,40% até o final deste ano. Organização Mundial da Saúde, OMS. Doenças não transmissíveis causam 17 milhões de mortes prematuras. A pandemia da Covid-19 agravou o pesado quadro das doenças não transmissíveis, ao atrasar e interromper cuidados com a saúde, destacou a OMS. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1692, último enforcamento dos condenados por bruxaria nos julgamentos das bruxas de Salem, nos Estados Unidos. Em 1888, é publicada a primeira edição da National Geographic Magazine. Em 1959, Santos Dumont recebe o posto honorífico de Marechal d'Ar. Em 1960, a República do Sudão passa a se chamar Mali após a saída do Senegal da Federação do Mali. Em 1965, a Guerra Indo-Paquistanesa, entre a Índia e o Paquistão sobre a Caxemira, termina após as Nações Unidas pedirem um cessar-fogo. Em 1980, início da Guerra Irã-Iraque. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprova o texto definitivo da nova Constituição Brasileira. Em 1991,
Os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran, na Cisjordânia, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950, são disponibilizados ao público pela primeira vez. Em 1999, soldados da ONU entram no Timor-Leste, no Sudeste Asiático, para apaziguar a região. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.